Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos tratar sobre um tema onde inclui uma outra ressurreição. É interessante, irmãos, porque esse episódio relatado aqui, e especificamente a lição traz o Evangelho de Marcos, ele também é mencionado tanto em Mateus quanto em Lucas. Essa é a única ressurreição que Cristo realiza, onde é, na verdade, descrito pelos três evangelhos. Mateus, capítulo 9, 18 a 26, e Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao 56. Unicamente a que nós tratamos ontem, especificamente o de ontem, sobre o filho da viúva de Naim, só Lucas relata. A ressurreição de Lázaro, só João relata. Porém, aqui, os três evangelhos, eles fazem menção a essa ressurreição. Sabe uma coisa que me chama aqui a atenção? E aqui já dá para nós termos uma reflexão. Diante de uma calamidade em nossa vida, a quem nós escutamos? A quem nós atendemos ou a quem deixamos com que influencie nossa mente? Quando Jairo foi até Cristo, primeiramente ele chega lá suplicando: a minha filha está morrendo. Não se sabe, irmãos, ao certo a natureza da doença daquela menina. Marcos é o único evangelista que cita a idade com precisão dela, que era 12 anos. Porém, quando ele chega até Cristo e faz menção de que a minha filha está morrendo, Jesus olha para ele e vai seguir caminho de imediato. Só que no caminho de Cristo até a casa de Jairo, embora fosse não tão distante, muitas pessoas vinham até ele. É tanto que ele realiza uma cura. E ele dá a palavra de conforto. Há um comentário que fala que Jesus parou várias vezes até chegar lá. E a pergunta que nós fazemos conosco mesmo é a seguinte: qual a razão de Cristo ter demorado? Eu posso, irmão, supor que isso foi para desenvolver a fé de Jairo. Porque quando ele vai até lá, nesse percurso, primeiro ele pede e Jesus vai até ele. Quando Jesus vai no caminho, chega ali um dos seus mensageiros, os mensageiros de Jairo, e fala assim: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Aí já vem um outro ponto que deixa Jairo incrédulo, né? Porque agora, até então que parece, Jairo não tiver tomado conhecimento sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E ele, em relação a isso, parece estar então entristecido. Porém, Jesus chega para ele e fala assim: olha, não desanimes, creia tão somente. Às vezes, em nossa vida, a gente está passando por situações, sabe, irmãos, que nos deixa desanimado, triste, e parece que agora não tem mais condições de nada ser realizado. Assim foi com Jairo. Porém, Cristo disse para ele que ele não desanimasse, que ele cresce tão somente e levasse com seriedade a quem ele estivesse. É interessante. Jesus, quando fala, eu falei para vocês nos outros vídeos, aquela frase: tenha bom ânimo, ele sempre realiza algo. E quando aqui ele fala não tenha medo, ele também realiza algo. E isso acontece nos evangelhos, né, em outros momentos. Quando ele chegou a acalmar aquela tempestade, ele fez a mesma coisa. Por que vocês estão temerosos, né? Homem de pouca fé. Então ele em seguida faz algo. Jesus, quando tem palavras de conforto, as suas palavras, irmãos, não são meras palavras, são palavras que envolvem ações. Isso, a Bíblia está repleta de palavras confortadoras. E aqui, de forma especial, ele fala: não temas, ou seja, não tenha medo, creia somente. E ele então foi em seguida. Assim como eu falei para vocês que a natureza daquela doença daquela menina não é descrita na Bíblia, quando Jesus chega lá, o relato fala que existiam ali pranteadores, né? Pessoas que choravam e que eram pagas para isso. De acordo com o Antigo Testamento, os funerais, inclusive alguns admitem que até hoje existe isso. Os funerais, eles contratavam pessoas para prantear pelo morto. E ali, isso evidencia que a menina realmente estava morta. Marcos menciona que tinha pranteadores, porém Mateus fala que tinham flautistas também, ou seja, pessoas que eram contratadas para tocar músicas tristes, músicas, sabe, fúnebres naquela situação. Isso deixava ainda mais evidente a morte daquela criança. Quando Jesus chega até lá e quando ele fala assim: por que vocês estão dessa forma? Por que vocês estão pranteando? A menina não está morta, mas ela dorme. E é interessante isso. Quando Jesus fala que ela estava dormindo, ou seja, o que nela se realizou, eu vou fazer algo diferente. Ou seja, ela está dormindo, mas eu vou restaurá-la. Então, os pranteadores começaram então agora a zombar. E por quê?
Se eles foram contratados para prantear, para chorar, logo entende-se que eles estavam zombando de Cristo e um riso de forma de gracejo, como se dissesse, olha, nós fomos contratados para chorar por ela. Nós estamos aqui chorando porque ela, na verdade, morreu. Ela não está dormindo. Jesus, porém, para não trazer mais incredulidade na mente de Jairo, ele pede que todos saiam. Porque, observe, lá Jairo chega até Cristo e pede para com que ele o acompanhe. Ele acompanha. Jesus para em alguns momentos, mas ainda assim chega alguém para ele e fala assim, olha, a tua filha está morta. Jesus, não temas, crê somente e vai até ele. Então, o que Cristo realiza aqui, na minha concepção, era um aperfeiçoamento de fé que Jairo precisava desenvolver, ou seja, ele precisava amadurecer a sua fé. E agora, mediante daquela situação, Jesus pede para que todos saiam. E ali fica somente Jairo, provavelmente a sua esposa, e os seus 3 discípulos mais achegados, Pedro, Tiago e João. E ao chegar ali, diante daquela situação, Jesus agora fala assim, Talita cumi, né? Como a sua linguagem nativa, o aramaico. E ele diz assim, a ti eu digo, menina, levanta-te. E ela levanta. Diante daquela situação, irmãos, o choro, a agonia e a angústia de Jairo se torna agora em alegria. Todo aquele lamento se transforma agora em outra coisa. E agora toda aquela casa se tumultua. Imagine a cena. No outro episódio que nós falamos sobre a filha da viúva, o filho da viúva, perdão, estava já ali indo ao enterro. Agora a evidência era clara da morte da filha de Jairo. Os pranteadores estavam ali, choravam, pranteavam, gritavam. E agora Jesus traz de volta a vida. Sabe, irmãos, quando Jesus fala que ela está dormindo, em todos os episódios, nós vamos falar sobre esse assunto na lição de quinta-feira, de Jairo, e fala assim, olha, nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou até lá. A Bíblia é repleta disso. Deixa eu mencionar para vocês aqui alguns episódios. João é relatado a ressurreição de Lázaro. No livro de Mateus, capítulo 27, 52, quando ele ressuscita aquele monte de gente ali, e fala assim, e muitos corpos de santos que dormiam, lá em Mateus 27, 52, voltaram a viver. Mais adiante, Atos 7,60, na morte de Cristo, na morte de Estevão, perdão. Quando ele estava falando essas últimas palavras e as pedras foram atiradas sobre ele, e a Bíblia fala assim, o próprio autor Lucas fala assim, e ele com essas palavras adormeceu. O evangelho a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala a mesma coisa. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todas as vezes que Jesus evidencia, ou melhor dizendo, a maioria das vezes, né? Porque no livro de no livro de Mateus, capítulo 5, fala de muitos corpos que estarão dormindo, ressuscitarão. Né? Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Essa expressão, não chores porque a menina está dormindo, ou seja, eu vou acordá-la. Essa não é a morte que deixa ela presa para sempre. Eu irei retornar à vida para voltar a viver novamente. Essa é a palavra de esperança, mas eu quero fechar para vocês o comentário de hoje dizendo o seguinte, quando a sua calamidade vier, quando a situação adversa for mais intensa, se apegue à Bíblia. Não temas, eu estou contigo. Jesus está com você. E ao estar com você, ele vai trazer conforto, paz, segurança e satisfação. Por mais que seja difícil, creia tão somente. Essas foram as palavras que Jesus disse para Jairo. E essas palavras alcançam a gente também. Por mais difícil que seja, creia tão somente. Crê no Senhor Jesus, como disse Paulo ao carcereiro, e será salvo tu e tua casa. Se você crê, Cristo vai desenvolver em você aquilo que ele mais deseja, que é a fé, como diz o hino que nós cantamos, né? Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dá. Ele sonda o coração e responde à petição. Cristo, a nossa fé, contemplará. Deus abençoe você e que a nossa fé se desenvolva. E através do que aconteceu com Jairo, nós possamos ter nossa fé acrescida, fortalecida e desenvolvida até a volta de Cristo Jesus. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a desenvolvermos a nossa fé e assim como o Senhor realizou este grande milagre, a ressurreição da filha de Jairo, que o Senhor realize em nós as ressurreições que precisam ser feitas, que as coisas, Senhor, que devem ficar como mortas, que fiquem mortas, mas que nós possamos restaurar, restituir, ressuscitar em nós aquilo que o Senhor tem para nos fortalecer, que é a nossa fé. Nos dá o teu perdão, Senhor, nos livra do poder do mal e dá neste dia a tua paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, se inscreva em nosso canal
compartilhe nossos vídeos, curta e com certeza que a palavra de Deus alcance mais corações diante desse mundo que está carente da palavra de Deus. Um bom dia para você e um ótimo estudo. Até logo.